pergunta que eu propus a você hoje desde cedo é esta que vai aparecer aí. Gente de igreja pode ficar possessa ou com opressão demoníaca ou sujeição demoníaca? Pode. Eu já fui chamado para expulsar demônio de pastor, de missionário, de evangelista, de mulher de pastor, de filhos e filhas de pastores. Eu já fui chamado para orar na casa de pastores, onde pessoas viviam atormentadas por assombrações. Então, no curso desses 40 anos de vida ministerial intensíssima, eu já vi isso tudo acontecendo. Pastores teologicamente bem articulados. Aí um dia abriram uma brecha. Por exemplo, um deles resolveu desafiar um bruxo na cidade onde morava. E enquanto isso ele estava pegando a empregada da casa dele todo dia, era uma cabocla grande, ele pegava ela sexualmente todo dia, traçava a menina escondido todo dia. Aí nesse dia ele chega na praça da cidade, pastor de cidade pequena, todo mundo conhece, e estava lá o bruxo fazendo umas mandingas e ele resolveu ser o homem de Deus. Foi para cima do bruxo e o desafiou e mandou que ele parasse. O bruxo gargalhou na cara dele e disse: "Você? Eu te conheço, eu sei o que você faz escondido na sua casa. Pois olha, a partir de hoje à noite, você não será mais o mesmo." E naquela noite ele disse que voltou para casa dando gargalhadas, tentou não pensar mais no assunto, mas ele carregava aquela culpa latente de pegar a empregada da casa todo dia. Aí à noite ele disse que estava vendo televisão, depois foi jantar, de repente uma coisa estranha, parecia uma luz fluorescente, artificial, foi entrando nos olhos dele e ele entrou num estado de sujeição demoníaca, ou seja, ele não ficou possesso, ele ficou vendo e ouvindo tudo o que falava, sem ter nenhum poder de frear qualquer das palavras ou das ações que praticava. Esse é o estado de sujeição. A força demoníaca penetra e domina tudo o que em você significa possibilidade de dizer, falar e agir. E você mantém, todavia, a consciência assistindo angustiado, sem nada conseguir fazer para parar. Esse é um caso, por exemplo. Tem casos de opressão. A opressão, a palavra já diz, é o que vem de fora, ela não chega a penetrar na pessoa, mas é um cerco, é um estado de sítio constante. Casas oprimidas, famílias oprimidas, pessoas oprimidas dentro desses ambientes. E aí o que em geral isso sintomatiza? Se manifesta através de medo, é o maior poder presente, crises de raiva, crises inexplicáveis de culpa, depressão, frequentemente dores de cabeça inexplicáveis e incuráveis, pesadelos assustadores, sentimentos estranhos de ira que brotam, ou de raiva, uma bipolaridade não diagnosticável presente em ações tanto do grupo quanto de indivíduos, e frequentemente aquilo que se manifesta no próprio ambiente, na casa, como vulto, aparição, medo, barulho, ruído, e gente em pânico e gente crente, gente que vai à igreja, gente, nesse caso eu estou falando de uma família de um pastor, aqui na capital brasileira. E os crentes individuais possessos,
Quantidade enorme de crente possesso, que eu já fui chamado para orar e em nome do Senhor libertar, não está escrito em nenhum manual. Quem me acompanhou a vida inteira sabe que aqui não tem hipérbole, o que eu estou dizendo é o que é. Então, as pessoas sempre vinham e eu cheguei até a encontrar aqueles que advogavam a tese de que o crente, apesar de ser sincero, verdadeiro, genuíno, de dizer que crê em Jesus, podia ficar possesso. Poderia. Na década de 60 havia um grupo que advogava essa possibilidade. Imagina a insegurança que isso gerava para o indivíduo. Especialmente, essa tese era advogada nas igrejas pentecostais, onde a salvação é uma coisa sazonal. Você pode estar salvo agora e à noite não está, dependendo do que você fizer à tarde. Aí você pode à noite, se for um culto, chorar muito, se arrepender, você volta para casa salvo. Mas se depois de amanhã você fizer uma outra tolice considerada pela igreja interruptora da sua salvação, e quase tudo é, você vai de novo dormir perdido. Então, nessa ciclotimia de uma relação com Deus que é mais tênue do que a relação com um colega, não tem ninguém que consiga ficar seguro, porque o que se dizia é, se você for apanhado nessa hora em que o Espírito Santo se retirou de você, o diabo entra. Aí fica, o Espírito entra, o Espírito sai, o diabo entra, o Espírito... É aquela confusão de alma de crente, que vai ficando toda triturada e arrebentada. E é por causa dessa insegurança de um evangelho que nunca chegou como evangelho no coração dessas pessoinhas, que elas são profundamente religiosas, falam as línguas estranhas que aprenderam por repetição nos milhares de cultos de oração que frequentaram, mas ainda assim ficam possessas em casa. São levadas a psiquiatra e ninguém diagnostica, nenhum remédio para o fenômeno e a possessão está lá. Você conhece coisas assim, casos assim, situações assim? Eu tenho muito o que falar no Novo Testamento sobre isso, mas vou deixar, diferentemente do que faço todo dia, quando eu prego as minhas convicções e depois eu